E sobre a possibilidade de abertura da CPI da Petrobras, vamos conversar agora com o deputado federal Coronel Tadeu, do União Brasil de São Paulo. Deputado, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar com vocês. Bom domingo a todos. Obrigada. Bom, primeiramente, deputado, eu quero abordar com o senhor a instalação da CPI da Petrobras, saber qual a finalidade e o que pode ser investigado por meio dela. Olha, nós já estamos conversando a respeito disso, vários deputados, e possivelmente amanhã nós teremos uma ação justamente apresentando essa proposta de criação da CPI. O que de mais importante poderia ser carreado para essa CPI é por que aumentos seguidos e nessa proporção. A gente precisa descobrir se tem alguma sabotagem por trás disso. O que está fazendo o Conselho de Administração da Petrobras, que metade deles, inclusive, é nomeado pelo governo. Alguns já estão há algum tempo, outros foram nomeados recentemente, mas surpreende essa sanha, essa avassaladora vontade de lucrar cada vez mais lucrar cada vez mais com a Petrobras. O último lucro, inclusive, divulgado aí do primeiro trimestre, 48 bilhões de reais, sendo que 26% de tudo isso será pago a investidores estrangeiros, né? Assombra, isso está fazendo com que o preço cada vez mais fique caro, principalmente na bomba de combustível. Essas são algumas das questões que a gente quer discutir nessa CPI. E existe a expectativa de colher assinaturas suficientes para instalar essa CPI, deputado? Eu acredito que sim. Politicamente, o assunto está tão fervente, está tão em pauta, que eu acredito que não vai ser difícil conseguir. Acredito que são 171 assinaturas inicialmente para se abrir uma CPI, e aí depende da vontade do presidente da casa. E hoje, pelas últimas declarações que eu vi do presidente, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, ele está absolutamente irritado com a postura da Petrobras. Então, eu acredito que teríamos não só as assinaturas, como vontade política para que essa CPI fosse instalada, e isso tem que ser o mais rápido possível, porque está insuportável essa situação. O presidente Bolsonaro irritadíssimo com o presidente da Petrobras, que inclusive foi até colocado pelo presidente Arthur Lira que ele se demitisse o mais rápido possível. E também concordo com essa afirmação do Arthur Lira, ele tem que se demitir mesmo, que já tem um outro presidente sendo nomeado pelo governo. Você tem vários setores indignados com essa alta de preço, isso tem alavancado demais a inflação, o governo tem feito de tudo para segurar essa inflação, tem abaixado impostos, tem aumentado, o Copom tem aumentado os juros, ou seja, tudo está sendo feito, mas o produto mais permeável na economia, que é o petróleo, ele não para de subir. Ah, mas nós temos competições internacionais para ser respeitadas, temos preço de paridade internacional para ser respeitado. Olha, até onde eu entendo, a Petrobras, ela não é nossa, ela não é do povo, porque ela foi vendida lá atrás pelo governo Fernando Henrique e depois pelo governo Lula, mas ela tem um papel responsável, um papel social muito definido por ser uma empresa de economia mista e do governo. Então, tudo isso faz com que o ambiente político seja altamente favorável para a instalação dessa CPI. Pergunta agora de Miguel Daúde. Deputado, boa tarde. O senhor não acha que se fala muito para resolver essa situação, privatizar a Petrobras, né? Privatizar não vai dar tempo, evidentemente, isso vai demorar demais. O senhor acha que essa posição hoje de fazer essa ação, que eu concordo plenamente, eu fui um dos primeiros que defendi isso, contrário a muitos que achavam que eu era de esquerda, que eu era melancia, que eu estava querendo... Não, porque eu sabia que ia dar nisso. Mas o senhor não acha que defender a privatização e defender essa posição, não existe uma incoerência nessas posições? Miguel, boa tarde. Eu acredito que não. Bom, quando você fala em privatizar a Petrobras, eu lhe pergunto, privatizar mais ainda? Hoje o governo tem 28% só da Petrobras. O restante está entregue na Bolsa de Valores para quem quiser comprar as ações. A Petrobras, ela fazendo as contas aqui, 72% do capital privado. Mas se precisar privatizar mais
mas principalmente não é a questão da privatização, é a abertura do mercado, é nós trazermos mais players para esse jogo do petróleo, que no Brasil só tem um, a própria Petrobras. E o que eu vejo, eu concordo com a privatização, eu acredito que não há necessidade do governo ter uma empresa desse porte. O governo, eu entendo que não é para isso, o governo é para gerir outras áreas, mas a privatização ela pode trazer benefício no sentido de trazer concorrência. E você sabe muito bem, quando o mercado é aberto e todos podem competir de forma saudável, de forma igual, pode ter certeza absoluta que o preço será mais baixo. Mas acredito eu que a privatização não é tudo. Nesse momento, eu acho até que ela não resolveria absolutamente nada. O que precisa é a própria Petrobras, a direção da empresa, ter uma postura responsável, né, e não participar assim, de uma forma voraz para querer puxar cada vez mais lucros para atender os seus acionistas. Agora, deputado, sobre o fundo estabilizador com lucro da Petrobras, sugerido até pelo senador Rodrigo Pacheco, seria uma boa alternativa para conter estes aumentos na bomba? Sim, é uma alternativa, mas ela tem limite, porque você pega os lucros, né, agora no primeiro trimestre vão ser distribuídos, se eu não me engano, 13 bilhões, 14 bilhões de reais. Tudo isso tem um limite. Até o limite desse fundo, você consegue fazer com que o preço seja estancado por um determinado momento. Possa ser que isso seja suficiente para o momento, mas nós temos que pensar a longo prazo, né? E daí, como é que vai ficar daqui a 3, 4, 5 meses? Como é que a gente vai conseguir segurar esse preço? Então, existe um limite e esse limite precisa ser definido até quanto a Petrobras quer lucrar. Qual é essa viabilidade de lucro? Porque hoje é altíssimo. Hoje a Petrobras ganha da ExxonMobil, ganha da Chevron, ganha da Shell e ganha da PetroChina. E ganha também da BP. A BP, inclusive, é uma grande petroleira que apresentou até um lucro negativo. Mas a Petrobras, ela ganha disparado. O lucro dela, se eu não me engano, está na casa de 25%, 28%, é o maior de todos. E eu pergunto, para que tudo isso? Eu acho que o principal ponto a ser debatido é até onde a gente vai permitir que a Petrobras continue lucrando tanto. Aí sim nós vamos segurar o preço do combustível, né? E é claro que nós não vamos zerar o lucro da Petrobras, que isso seria um verdadeiro absurdo, muito menos dar prejuízo, mas também querer escancarar esses lucros assim da forma que está acontecendo num momento tão difícil, não só para o Brasil, para o mundo, aí eu considero muito exagerado mesmo. Mais uma perguntinha, Daúde? Eu gostaria, deputado, o senhor está brilhantemente explicando essa situação, parabéns, mas eu tenho algumas dúvidas que eu acho que os nossos amigos telespectadores também têm. A intenção é derrubar no mínimo R$2 por litro de diesel, né? O Brasil consome por ano em torno de 40 bilhões, né, de litros de diesel. R$2 por 40 bilhões daria aí quase 80 bilhões. Não vou nem considerar a gasolina, nem o gás de cozinha, nem outros derivados. Agora, como que então esse lucro da Petrobras de 13 bilhões, né, até amanhã a Petrobras vai pagar para o governo 8 bilhões de lucro. Como é que resolveria? Como é que equacionaria essa equação, né? Aí que é a minha dúvida. Eu concordo plenamente, a Petrobras não pode ter uma política, porque quem investiu na Petrobras, quem levou a Petrobras a esse cenário foi o brasileiro, foi o povo brasileiro que botou dinheiro ali. Agora, não tem sentido, por causa de 30% que nós temos que importar, que estão na mão de alguns, nós temos que praticar a mesma política de preço do Japão, que não tem uma gota de petróleo. Então, precisa ter uma adequação, mas eu só fico pensando nesse fundo. Será que será suficiente? Miguel, por isso que eu falei na resposta anterior que tudo tem um limite. Esse lucro, ele também é finito. E você não consegue alcançar a excelência do preço, né, praticando esse fundo ou implantando esse fundo baseado nos lucros que a Petrobras pretende distribuir. Vamos imaginar que a Petrobras lucre 200 bilhões no ano.
cerca de 30% disso serão os dividendos correspondentes à parte que o governo tem dentro da Petrobras. Então, seria aproximadamente 60 bilhões. Numa conta rápida, você acabou de dizer que só do diesel, se a gente conseguir segurar R$2 no preço do diesel, isso custaria 80 bilhões, ou seja, 20 bilhões a mais do que a gente vai ganhar da Petrobras no ano todo. Então, a gente não consegue fazer com esse fundo com que os preços caiam nesse nível. A gente precisa fazer com que a Petrobras diminua os seus lucros mesmo. Aí pode ser revertido alguma coisa, pode ser revertido em algum benefício, em alguma diminuição, e o governo vai ter que encontrar outras fontes de recurso para sustentar esse fundo de estabilização do preço. Porque, caso contrário, nós não vamos ter essa conta fechada nunca. É muito dinheiro mesmo para a gente poder aportar num fundo, e não tem de onde tirar nesse momento. Se você colocar qualquer valor em cima disso, você pode ter certeza que algum outro setor vai estar sendo prejudicado. Quem sabe a gente possa pegar um pouco dos lucros das estatais brasileiras, que graças a Deus no governo Bolsonaro vem dando lucros. Dou um exemplo aqui, o próprio o Correio, né? O Correio que apresentou aí um superávit de 5 bilhões, mas aí eu fico pensando, falei assim, poxa, e o capital de investimento? Porque essas outras estatais também contam com capital para reinvestir e fazer com que a empresa possa voltar a crescer. Então, é tudo muito difícil você querer captar nesse momento. Eu acredito que a maior contribuição tem que vir nesse momento da Petrobras, a maior contribuição. É claro que o governo vai fazer a parte dele, vai tentar fazer a parte dele da melhor forma possível. Essa questão de estabelecer o teto do ICMS, ela foi uma iniciativa muito corajosa, arrojada por parte do governo e do Congresso, para poder limitar em 17%, mas tudo isso são ações que vão apenas contribuir. Resolver o problema de fato, eu digo para você, está na mão do Conselho de Administração da Petrobras, que eu acredito, Miguel, pode estar até usando de sabotagem nesse momento para prejudicar o governo. Deputado federal Coronel Tadeu, do União Brasil de São Paulo, muito obrigada, tá bom? Excelente fim de semana, excelente domingo para o senhor. Obrigado, Kalina, uma boa tarde para você, para o Miguel, para todos, e só corrigindo, do PL, Partido Liberal. PL, perdão, PL. Obrigada, viu? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.